ministrou, já falou, já regou no nosso coração, já está dando crescimento, Senhor. Mas nós oramos também por essa palavra, que seja como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Eu oro, Pai, que todo sofisma, toda mentira na nossa mente seja quebrado, desfeito, caia por terra. Que a Tua palavra, que é viva, é eficaz, Senhor, que ela possa produzir o fruto que o Senhor determinou para essa manhã, Pai. Que todos possamos receber essa palavra, Senhor, como vinda do Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre de forma individual aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios da colaboração. Espera aí, gente, rapidinho, que eu tô cheio de coisa aqui. Os benefícios da colaboração. Antes de falar, sempre uma honra estar aqui ministrando com vocês. Eu sempre fico super nervosa, mas o Senhor é bom. Mas eu queria contar só um testemunho antes que tem a ver com esse momento que a gente viveu aqui no culto, né? E essa declaração que a gente falou para o Senhor, usa-me em qualquer lugar. E eu lembrei quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, né? Então as mamães aí, os papais, ficam um encorajamento para vocês. Porque às vezes nós estamos no fogão cozinhando, nós estamos lavando roupa, nós estamos ensinando a lição de casa, nós estamos nos bastidores, onde não tem aplausos, onde não tem salário, não tem conhecimento, mas existe um Deus que vê, né? E existem pessoinhas que nós estamos ali ministrando em todo o tempo. E eu nunca esqueci isso. A minha mãe, ela pregava a torto e a direita, como dizem. Ela não perdia uma oportunidade. E eu me lembrei quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, a idade do Davi, meu filho, mais velho. Eu estava em casa, a gente morava no 7º andar, e eles estavam fazendo um reparo na fachada do prédio. Sabe quando aqueles moços descem pela cordinha assim, vão parando? Privacidade zero, né? A pessoa está lá na janela da sala, até sem graça e tal. Mas enfim, eu lembro que minha mãe sabia que eles iam passar pela nossa janela aquele dia. E aí eu lembro dela olhando, e aí ela correu para a cozinha, rindo e tudo, colocou uma broa lá para assar, fez um café, começou aquele cheirinho de broa com café, né, em casa. E quando o moço parou no nosso andar na janela, a minha mãe chegou, toda simpática, dona Leninha lá chegou: oi, tudo bem, bom dia, o senhor não está trabalhando tanto, o senhor aceita, acabou de sair uma broa do forno, um cafezinho fresquinho, coado, o senhor aceita, me dá até fome, não deu? De manhã assim. Aí ele: nossa, ninguém nunca faz isso, né? O pessoal acha ruim que a gente, né, acaba bisbilhotando a vida das pessoas. Não, mas vem cá e tal. Só sei que nas minhas andanças para lá e para cá em casa, né, que eu estava meio que escondendo do moço, eu me lembro dele tomando café e tal, e minha mãe lá na janela, ele não podia correr, né? Ele estava saboreando a broa e o cafezinho. E minha mãe começou a falar de Jesus para ele e tal. E eu lembro de eu chegando assim na sala e o moço aos prantos aceitando Jesus com o café e a broa na mão, né? Então eu lembrei disso, porque às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, mas como eu vou te servir? Né? O que eu vou fazer? Olha a minha limitação. Gente, onde tem gente, tem necessidade. E onde você tem o Espírito Santo. Então já viu, né? Uma conexão incrível. Mas, voltando aqui para a nossa palavra, eu queria, então, falar hoje sobre os benefícios da colaboração, né? E antes de mais nada, antes de entrar nos pontos da palavra, eu queria falar primeiro, deixar muito claro, que hoje eu vou falar de colaboração, vou falar de trabalho, e eu não quero que fique nenhum mal entendido, né? Então eu quero que fique bem claro, antes de iniciar a palavra, que a nossa salvação é 100% mérito de Cristo. Amém? Então quando a gente fala de trabalho, de esforço, de excelência, de dedicação, corre o risco de parecer que o meu esforço está conquistando algo que foi Cristo que conquistou por mim, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. E a palavra de Deus é aquela espada que separa a alma do espírito, juntas de medulas, e que quebra as confusões da nossa mente, né? Então eu queria falar primeiro, a salvação não tem nada a ver com a sua performance. Dá um aleluia, por favor. Graças a Deus, né? Porque a salvação, gente, você e eu, a gente não poderia comprar a nossa alma. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que eu, pelo meu esforço, eu conseguiria
salvar minha alma. Então não existe mérito. O mérito é todo do Senhor. Efésios 2:8 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. Se quiser finir, acabou. Ficou claro? Nossa salvação é um presente do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, eu não vou ler a parábola toda, porque é uma introdução, mas em Mateus 22 tem uma parábola muito incrível, que eu vou dar uma contextualizada nela. Ela é chamada de a parábola do banquete nupcial. E o que Jesus contou quando estava falando essa parábola? Presta atenção para você pegar a analogia que Jesus falou quando estava ensinando para os seus discípulos. Então, olha só. Um rei mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Quem aqui já casou um filho? Quem aqui já teve oportunidade, às vezes, de se envolver numa festa? Imagina um rei riquíssimo, abundante, que está preparando um banquete para o casamento, para as bodas do seu filho. Não é um evento qualquer, né? Então era algo muito especial. E o rei preparou o banquete e enviou os seus servos a chamarem os convidados, ok? E a Bíblia fala que o rei insistiu dizendo, eu já preparei o banquete. Vocês não estão entendendo, os bois e os novilhos gordos foram abatidos. A picanha já está ali, ó, no espeto. A comida já está assim, já está tudo preparado. O vinho, a comida, a bebida, está tudo preparado. Só que o meu salão está vazio. Vocês são os meus convidados de honra. Vocês não podem faltar. Gente, imagina, você preparou um banquete e os convidados não vêm. E a Bíblia fala que ele insistiu, mas os convidados não deram importância. Repete comigo assim, não deram importância. Não deram importância. Alguns se afastaram, um para o seu campo, outros para os seus negócios. Não quer dizer que eles eram maus, esses. Mas eles não se importaram. Eles foram cuidar das suas próprias vidas e não atenderam ao convite. Pega aí a mensagem, pessoal. Então, um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios. Alguns convidados eram maus, sim. Maltrataram e assassinaram os servos do rei. E o rei se indignou extremamente contra eles. A Bíblia fala que os aniquilou e deu outra ordem aos seus servos. Falou, olha, o banquete está pronto. Os meus convidados não eram dignos, mas eu não vou deixar desperdiçar e não vou deixar de celebrar o casamento do meu filho. Saiam pelas ruas, pelas esquinas e constranjam as pessoas a virem. Mas tragam todos. Gente, imagina à noite indo pela rua e achando pessoas, sei lá, mendigos, pessoas que se sentiam indignas. Mas prestem atenção, Jesus falou que indignos não eram os sujos, indignos não eram os pobres, indignos foram aqueles que não disseram sim ao convite do rei. Eles podiam se sentir nobres, donos de campos, donos de propriedades, mas eles foram indignos, porque eles desprezaram o convite do rei. Indigno não é um pecador. Não sei como que você entrou aqui hoje, você que está assistindo em casa, como você se sente. Tem pessoas que não congregam, tem pessoas que não participam da ceia, tem pessoas que não se aproximam, não leem a Bíblia, porque se sentem indignos por causa do seu passado, por causa do seu pecado. Ei, o rei está te convidando? Você é bem-vindo. Não despreze o convite do rei. Mas tem uma coisa muito interessante. A parábola continua e fala que todos, sem exceção, tinham que trocar as suas vestes. Depois leiam, porque a parábola fala que o rei passando viu um que não estava com as vestes nupciais. Ele falou, como que você conseguiu entrar aqui sem as vestes? Depois você termina de ler a parábola lá, que é bem interessante. Eles
vinham como estavam, mas eles trocaram de roupa. O rei é tão generoso, tão bondoso, tão compassivo, que ele não só convidou, como deu uma veste especial para cada um que disse sim. Você é convidado do jeitinho que você está. A gente imagina uma pessoa, às vezes é bom a gente imaginar aquela cena como se fosse um filme. Eu na rua, suja, com fome, com frio, de repente chegam os servos do rei, os arautos do rei, sei lá, a pompa que era. Fala, rei, venha para o banquete do rei. Eu não tenho nem roupa. Gente, quem aqui já deixou de ir numa festa porque você não tem roupa? As mulheres entenderão. Tem umas que vão com o sapato apertado, mas está bonito, você está lá no casamento com o dedo espremido. Né? Aí chega eu lá toda maltrapilho, toda horrorosa, todo com a roupa rasgada, suja. Eu não sou digno. Você é bem-vindo. Vem para o banquete. Não, já tem uma roupa belíssima para você. Essa roupa, essa veste nupcial, significa a justificação de Cristo. Ele te vestiu e você entrou. E você fala assim, gente, mas eu não mereço essa roupa linda. Você lá com aquela roupa linda, maravilhosa. Meu Deus, você entrou naquele banquete. Como a pastora Maísa já ministrou aqui algumas vezes, que eu gosto muito, a taça não para de jorrar. Que você é bem-vindo, né? Seu cálice transborda. Quando era um convidado, sabe aquele convidado? Isso não aconteceu nunca com ninguém, gente. Só comigo. Quando você está querendo descansar, mas as visitas não vão embora, nunca aconteceu com ninguém. Mas antigamente tinha uma festa, nessa época, né? Existia uma festa, uma coisa. Quando o rei já estava cansado daquela pessoa, né? Não, já deu. Ele falava para o servo assim, para de encher a taça dele. Aí a pessoa se mancava, como dizem, né? Pai, meu copo está seco, então acho que já está na hora de eu me retirar, né? E a Bíblia fala no Salmos 23, faz o meu cálice transbordar. O Senhor ama a minha presença. Gente, é muita honra, não é? É muita honra. Então, o primeiro ponto, antes da ministração, eu queria deixar essa reflexão do banquete. Você é um convidado especial, não se sinta indigno, apenas diga sim. No, apesar, talvez você até se sente, né? Apesar de eu não ser digno, eu digo sim, Senhor, obrigado, eu recebo as roupas, eu vou sentar à tua mesa e vou desfrutar da tua presença, da sua alegria. Indignos são os que não aceitam o convite do rei. Amém? Então esse é um ponto. A salvação em Cristo é um privilégio. Ela é algo que a gente não poderia comprar. Ela é perfeita. As nossas vestes são essa justificação. Nós nos vestimos de Cristo, né? Nós somos salvos por pura generosidade, eternamente devedores dessa graça, eternamente gratos. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Mas eu quero hoje ministrar algo que é posterior à salvação. E eu creio que é para todos nós, porque a menos que você tenha aceitado Jesus no leito de morte e depois dado o último suspiro, essa palavra é para você. Amém? Porque a salvação, gente, ela não é um fim. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de um novo nascimento. E nascimento fala de uma nova vida. E é claro que a gente sabe que é uma nova vida, a gente está falando de eternidade. Mas eu quero falar de uma vida nessa terra. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos o convite do rei, quando nós dizemos sim, trocamos as nossas vestes, né? Nós dizemos sim, nós nascemos de novo. Mas a nossa mente ainda é velha. Eu entrei lá, mas assim, foi pura graça, porque ó a situação da pessoa. É assim, né? Às vezes nós recebemos aquele perdão do Senhor. Eu lembro quando eu me converti. Eu fiquei umas 2 semanas, parecia que eu estava caminhando em nuvens. De sentir uma leveza tão grande, porque o pecado pesa. A nossa consciência pesada pesa. Satanás, com seus argumentos, com as suas acusações, traz um peso muito grande. Então eu senti um alívio de realmente crer que eu estava totalmente perdoada, que eu era salva. Mas mal sabia eu que ingenuidade era o início de uma caminhada. Não é verdade?
é o início de uma caminhada. Então hoje eu creio, na verdade, creio de todo o meu coração, que Deus hoje vai quebrar sofismas, quebrar argumentos mentirosos, porque nós vamos falar sobre santificação. Glória a Deus. E às vezes, santificação, a gente... Deixa eu seguir minha linha aqui de raciocínio que eu preparei para vocês. Então, a nossa mente ainda, eu aceitei Jesus, a minha mente ainda cheia de conceitos errados sobre Deus, sobre o mundo. Eu precisava não somente de um novo espírito, mas com certeza de um novo coração, de uma nova forma de pensar, né? Então, a verdade, queridos, é que todos nós precisamos de santificação. Mas te enganaram se disseram que santificação é uma exigência para ser salvo. Como que santificação vai ser uma exigência para ser salvo? Se, igual esses convidados do rei, eu estava suja naquela situação, eu precisei crer e dizer sim para o Senhor. Foi graça mediante a fé. Ponto final. Não foi a minha santificação que fez com que o Senhor me aceitasse. Não foi a minha santificação que abriu as portas do céu para mim. Foram as novas vestes. O rei, quando via aquele convidado com novas vestes, este é um convidado do meu filho, pode entrar. Você está apto. Não por causa de você, mas você é um convidado. O meu filho te chamou para esse casamento, né? Mas, prestem atenção, tá, gente? Vamos seguir essa linha de raciocínio, porque senão pode parecer que a santificação não é algo importante. E é importantíssimo, né? A Bíblia fala, João 17:17. A palavra do Senhor fala assim, ó. Essa é importante falar. João 17, depois leiam. João 17 é Jesus. Antes de ser crucificado, ele teve um tempo de oração ao Pai a respeito de nós. Senhor, eu peço que os guarde, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. E aquele cuidado do nosso bom pastor, orando ao Pai a respeito de cada um de nós. E tem um momento que Jesus ora assim, Pai, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação, gente, é como se fosse um processo de iluminação. O que é um processo de iluminação? É um processo de esclarecimento da verdade. A palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é, leia a Bíblia. Conhecer as Escrituras é parte fundamental do seu processo de santificação. Jesus disse, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós lemos a Bíblia, e não adianta, gente, sabe, não adianta falar que não tem que ler a Bíblia. Ai, mas o pessoal, às vezes, não tem costume. Tem gente que crê que só o pastor, só o padre pode ler a Bíblia. Tem gente que vai ler e não entende nada. Gente, é mais fácil do que você imagina. Vou te dar um truque. Você vai ficar de cara com a minha estratégia para ler a Bíblia. Você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você lê. É só isso! Pegou? É só isso! Eu já tive épocas que eu me afastei da Bíblia. Não é que eu deixei de amar o Senhor, não é que eu deixei de crer, mas eu estava com a vida muito corrida para ler a Bíblia. E sabe o que acontece? O nosso coração começa a esfriar. Deus não deixou de nos amar, mas o nosso coração começa a ficar distante. São tantas vozes, argumentos e coisas, você começa a esquecer coisas da palavra. O casamento começa a piorar, a sua sabedoria em educar seus filhos começa a ir embora, você começa a ficar todo esquisito. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, não é que eu deixei de ser salva, ou eu deixei de... Deus não está me amando. Não. Mas eu preciso estar perto. Tem coisa, gente, que você precisa pegar e fazer. Essa aqui é uma palavra prática. Ah, então você está falando que eu preciso fazer para ser salvo? Não. Eu estou falando que para você ser santificado, conhecer mais o Senhor, não ser enganado, sabe, ter a sua mente renovada e lavada,
Você precisa ler a Bíblia, não tem segredo. Né? Ah, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano, eu tenho que ler... Não, você não tem que nada, gente. Ninguém tem que nada. Né? Eu amo essa frase, quando o apóstolo fala, ninguém tem que nada, ninguém tem que nada. Mas se você quer crescer, se você quer ser purificado, você precisa. Né, meus filhos? Ah, mãe, eu tenho que escovar o dente. Eu, como sua mãe, falo, tem. Chora, mas tá lá. Porque vai escovar o dente, gente. Vai escovar. Ah, tem que comer legume? Tem, ué. Gente, a gente não faz só o que a gente quer, não. Você faz só o que você quer? Tem hora que eu quero o quê? Dormir o dia inteiro. Ah, tem. Mas o que eu faço? Eu acordo cedo, eu faço café, eu faço para casa com os meninos, levo na escola, eu trabalho. Eu faço o que eu preciso fazer, né? Então, você precisa ler a Bíblia. E eu quero te falar uma coisa. Ah, então eu tenho que ler a Bíblia porque eu já tenho 20 anos de igreja? Não, se você aceitar Jesus hoje, você já pode começar a ler a Bíblia. E, gente, ler as Escrituras é um processo que você vai ler. A sua parte é ler. Você ora e lê. A parte de te revelar é de quem? É do Espírito Santo. E Ele é fiel, Ele honra quando você está lá fazendo a sua parte, buscando a face dEle, buscando o Senhor. A Bíblia fala, buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é assim? Nós precisamos buscar o Senhor. A gente tem que parar dessa preguicite, né? Dessa preguiça. Ai, tudo é o Senhor. Tem uma parte que é só o Senhor, 100% o Senhor. Tem uma parte que, ó, a gente precisa tomar vergonha na cara e fazer. Desculpa, gente. Hoje eu estou muito mãe aqui, igual com os meus meninos, mas amém. Então, é um processo de iluminação. Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Às vezes, eu vou começar a ler a Bíblia e é como se fosse 5 horas da manhã. Mas já dá para ver alguma coisa, não dá? Às vezes você está meio embaçado, mas você já começa a ver. Mas a partir do momento que você começa a andar a vereda do justo, a caminhar nesse caminho que é a verdade, a caminhar na palavra, o sol vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. E a luz, a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz do Senhor ilumina o nosso caminho, que você sabia exatamente onde você pode pisar, onde você não pode pisar, onde desviar, o que fazer. É um esclarecimento, uma sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala, 2 Timóteo 3,16, se puder projetar, por gentileza, esse texto é muito incrível. Olha o que a palavra de Deus fala, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia é a mensagem da salvação, é o cerne da Bíblia, mas ela também é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver. A palavra do Senhor fala, se não me engano, está em Oséias, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você não tem o hábito, eu quero te dar uma dica. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. E são conselhos práticos do dia a dia. Começa lendo um capítulo por dia. Hoje é dia 7, lê Provérbios 7, amanhã de 8, Provérbios 8. Começa com alguma coisa, mas você precisa das Escrituras e Deus vai falar com você. Amém. Você vai se surpreender como Deus é maravilhoso. Né? Outras estratégias que você pode fazer, também na Marcelinha ali com o neném recém-nascido. Eu lembro da minha época também, amamentando, acordando à noite, exausta. Parece um panda, né? Só tinha olheira. Mas o que eu fiz? Eu consigo, na época, um CD. Existe ainda, gente, o CD? Um CD, Bíblia falada. Às vezes, nos meus trajetos, levando na escola, trânsito, eu colocava a Bíblia e, gente, como que Deus falava comigo? Seja astuto, seja esperto, para de perder tempo, mas você precisa ouvir ou ler as Escrituras. Amém? No Spotify tem, quem falou? Aleluia, no Spotify tem a Bíblia falada. Então, olha só,
Eu quero te ensinar que santificação não é um peso. Santificação é um presente de Deus. Repete comigo, santificação é um presente. Santificação é um presente. Quem que é santo? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é santo. E quando nós lemos, o Verbo se fez carne, quando nós estamos comungando, lendo a palavra, o Senhor nos ministrando, nós estamos sendo iluminados no nosso entendimento. E nós obedecemos, então é uma mistura é um conjuntinho, um combo. Iluminação, esclarecimento da verdade e obediência. Iluminação, esclarecimento da verdade, obediência. Eu sou esclarecido pela palavra, convencido pelo Senhor, que é Ele que nos convence, e eu obedeço. Esse processo de ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e obedecer é tipo um banho. Uma vez eu lembro que eu estava orando e tal, e eu tive uma visão, e eu estava assim, Senhor, mas como dói esse processo. Senhor, eu preciso passar por isso. E eu vi, gente, tive uma visão clara na minha mente. Tipo o Chapolin Colorado, a Camila desse tamanho, assim, ó. Eu vi uma mão gigante me pegando, assim, me mergulhando, sabe tanque? Um tanque, branquinho, assim, com aquelas ondinhas assim. Mergulhava numa água com sabão dentro e fazia assim. Saía aquele caldo, sabe? E era eu lá, rolando de um lado pro outro. A visão, gente, olha como que Deus é tremendo nas suas visões, visão tão espiritual, né? Uau. Mas eu tive essa visão, eu lá, no tanque do Senhor, ó, sabão do lavandeiro. Alguém já ouviu falar do sabão do lavandeiro, irmão? O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele te recebe do jeitinho que você está. Mas Ele te ama tanto, tanto, tanto que Ele te transforma a sua vida, Ele te santifica. E eu te falo, a nossa santificação não cai na mentira, não é para que sejamos aceitos, nós já fomos aceitos. A santificação é um presente. Por quê? Quando eu sou santificado, quem que é mais beneficiado na história? Eu mesmo. Sou eu! Bingo! Eu sou a mais beneficiada da história. Por quê? Eu estou sendo santificada, eu estou sendo purificada, minha mente está sendo renovada, as minhas atitudes mudam, o meu marido está sendo santificado, os meus filhos estão sendo beneficiados. A Bíblia fala, onde que eu anotei? Que eu acho que estava em outro lugar, peraí. Onde que está? Efésios... achei. Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Parafraseando, aquela que furava fila, não fura mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que enganava, não engana mais. O processo de santificação nos beneficia a nossa família e abençoa a sociedade. E aí eu te falo, um desafio para todos nós. Se o número de cidadãos brasileiros, se o número de evangélicos está aumentando, a criminalidade tem que cair. O uso de drogas tem que cair. O número de estelionatários tem que cair. Porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, é a luz chegando e as trevas vazando. Amém. O processo de santificação, Glória quando o Senhor, essa presença maravilhosa da Maísa, como que Ele entra num lugar e tudo permanece igual? Isso não é evangelho. O Senhor traz transformação poderosa de dentro para fora, né? Então eu quero te falar, leia a Bíblia, começa no beabá. Gente, como que uma criança aprende a ler? Eu estou nessa fase de letramento da Amanda, eu já passei pelo Davi, muitos aqui já passaram. Gente, é o ABC. É o A, e nem é o A cursivo não, é o A caixa alta, né? Aí de repente você está lá andando de carro, vê um outdoor, um A! Antes a gente já passou naquele lugar 1000 vezes, já olhou o outdoor 1000 vezes, mas nunca tinha percebido que ali tinha um A, porque ela não conhecia. E aí você vai, gente, é aos pouquinhos, é no conta-gotas, mas você tem que partir de algum lugar. Ah, mas eu não vou ler a Bíblia porque Deus não fala comigo igual Ele fala com o apóstolo. Queridos, começa, Deus vai falar com você do jeito que Ele vai falar com você. Deus é tão individual, Ele te fez de uma forma tão perfeita. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia. Era nessa igreja.
a gente tinha feito um amigo oculto de final de ano, de Bíblia usada. Eram os adolescentes. Aí eu ganhei uma Bíblia quadradinha, linguagem de hoje, que, sabe na lateral, assim, quando tem o nome de canetinha da pessoa? Eu ganhei. Toda cheia de... Como que fala? Quando não é pichar o muro, não? Não é pichar. É um bonito. Grafite, cheio de grafite e tal. Grafite? É, grafitada. Bíblia grafitada, gente, moderna demais. Mas eu lembro um dia, e a Bíblia estava lá comigo. Gente, a Bíblia fechada é o mesmo WhatsApp que você vai receber com o seu celular desligado, né? Então estava lá. Eu tinha a Bíblia, glórias. Só que um dia eu resolvi ler. E antes de ler, eu lembro que eu estava na casa de uma tia minha, tinha um pessoal lá. Eu fui para um quarto. Meu Deus, fala comigo. Gente, tudo que eu precisava ouvir estava em um versículo. Eu estava passando um momento difícil na minha casa. Minha mãe tinha ido embora. Eu estava com um sorriso no rosto, mas por dentro eu estava despedaçada. E quando eu abri as Escrituras, o Espírito Santo estava escrito assim na palavra: ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, eu, Senhor, jamais esqueceria de ti. Eu li e falei, quê? Aí eu li de novo, comecei a chorar sozinha num quarto. Sei lá, tinha 12 anos, 13 anos. Deus falou comigo com um versículo. E veio algo tão profundo no meu coração, que eu falei, eu tenho que ler. Às vezes eu li e eu dormia, às vezes eu li e eu não entendia. Gente, isso acontece. Mas sempre eu ia num lugar, alguém falava comigo assim, eis que o Senhor está te falando, leia a Bíblia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu ia no outro, eu ia no monte, na época estava um febre, a moda era ir no monte. Aí eu ia no monte com a minha tia, com os primos e tudo. Aí chegava a tia do conto lá, ó, só não são. Aí todo mundo, você vai para as nações, assim. Aí eu olhava para mim, leia a Bíblia. Gente. Comecei a ler. E minha vida foi sendo tão transformada. E eu sou tão grata por Deus ter me falado, leia a Bíblia, minha filha. E hoje eu quero te falar, com todo o amor do mundo, leia a Bíblia. Cria estratégia, seja astuto. Às vezes eu estava com dificuldade, meu Deus, eu tenho que ensinar a Bíblia para os meus filhos, eu tenho que ler a Bíblia também, eu tenho que preparar a célula, eu tenho que fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você começa a ter estratégia, então antes de dormir vai todo mundo para minha cama e a gente já lê todo mundo lá, e aí a gente faz, e aí se vira, arruma uma estratégia, ai, mas eu durmo 1h, então a partir de hoje você dorme 1h15, mas você vai ler, entendeu, gente? Quando a gente quer, a gente dá aleluia. Então vamos para a próxima. Então a Bíblia, ela ministra a verdade, repreende o mal, é proveitosa para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver, nos capacita, nos prepara. Esses dias, vou dar um exemplo para vocês, essa semana, a minha célula, junto com a querida Aline, nossa atriz querida, e outras irmãs preciosas, a gente está lendo 1 Coríntios. Um capítulo por dia. Totalmente possível. Se você atrasa, você corre e tira atraso, enfim. E eu estava lendo, só estou querendo ilustrar para vocês. Aí eu estava lendo sozinha no meu quarto, não tinha ninguém puxando minha orelha, não tinha ninguém gritando comigo, estava eu e a Bíblia. E aí eu comecei a ler. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Gente, parece que saltou assim nos meus olhos. Um dia o Senhor manifestará as intenções do coração. E aí Deus, no meu íntimo, li só eu e ele na Bíblia. Camila, vigia as intenções do seu coração. Um dia tudo que vai estar nas trevas vai vir à luz. Gente, eu estou compartilhando com vocês, não estou falando que minha intenção é ruim não, tá? Maquiavélica, não, eu sou uma mulher de Deus. Mas, estou contando para vocês que aí eu senti um puxão de orelha do Senhor, tipo assim, vigia, irmão, né? Eu não amei, se eu vou estar embarcando mais no coração. Porque Deus tem essa liberdade, Ele tem essa liberdade. Tudo está desnudo aos olhos do Senhor. Quando você está diante da Bíblia, sabe? Deus é suave, é sutil, mas entra lá no profundo, sabe? Então a gente precisa, como cristãos, ler a Bíblia, né? Então, o segundo ponto,
Então, ler a Bíblia é fundamental para a nossa santificação. Precisa conhecer as Escrituras. Jesus disse, santifica-nos pela tua verdade. Nós somos santificados pelo conhecimento da palavra e a aplicação da palavra. É entender e obedecer. Iluminação e ação, né? Segundo ponto, servir. Quem aqui já serviu na igreja sabe o que eu estou falando. E quando eu falo servir na igreja, pode ser literalmente servir na igreja, pode ser fazer uma célula fora, mas eu falo que você sente que você está servindo o reino. Amém? Quando nós servimos, é uma coisa muito, muito sobrenatural. Porque é uma coisa assim, que nos edifica muito. E eu vou explicar para vocês melhor, né? Na verdade, não se preocupe em arrumar para você mesmo uma ocupação no reino de Deus. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas, mas onde eu vou servir? Eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é o meu chamado, né? Mas a gente vê, pela experiência mesmo na vida cristã, pela palavra, que Deus sempre usa a metodologia do servir para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, né? Às vezes você pode falar assim, ai Camila, mas eu não sei pregar direito. Eu não sei, sério, numa boa. Eu não sei pregar. Eu não sei como orar. Eu não sei cuidar de pessoas. Eu não sei o que fazer quando tem alguém doente. Eu não sei o que fazer quando tem alguém endemoniado. Eu fico apavorado. Eu não sei, gente, sério. Eu tenho uma boa intenção. Às vezes você está falando aí no seu coração, eu tenho uma boa intenção, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir, né? Então eu quero te dar uma dica prática. Ande na luz que você tem. A gente não está falando que a vereda do justo é como a luz da aurora? Às vezes você está vendo uma pessoa lá que é um evangelista, que evangeliza há 30 anos, lá. Aí você fala assim, eu não consigo, fica uma timidez, não consigo. Querido, calma, relaxa. Deus não está mandando fazer, ou você fazer uma coisa que você não consegue fazer não. Mas qual que é a luz que você tem? Eu vou exigir dos meus filhos algo que já estão aptos a fazer, né? O Espírito Santo, ele traz a iluminação, o entendimento, e você é cobrado de acordo com esse entendimento que você já tem. Assim como de acordo com cada faixa etária, né? Um adulto não está na hora de usar fralda mais, sabe? Você tem um problema de saúde, mas um adulto saudável não tá, já passou da hora. Então, eu quero te exortar em amor. Ande na luz que você tem, se arrisque na medida da sua fé. Deixe o Senhor fazer a parte dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos cheios, lotados de potencial, obesos, né? O Senhor quer que sejamos generosos com aquilo que nós já temos. Eu queria dar um exemplo do pastor Isaac. Vou dar um exemplo do senhor, pastor Isaac. Eu me lembro, alguns anos atrás, tinha o Eu Oro Por Você. Algumas pessoas vão lembrar, um ministério muito tremendo. Franciscão era do ministério, outras pessoas aqui, minha sogra. Mas basicamente, o que era o Eu Oro Por Você? Começou com a gente saindo da igreja, a gente vinha, orava. Na verdade, meu marido coordenava o Eduardo, eu não participava. Eu era do ministério de dança. Mas aí o pessoal tocava nas campainhas, nos interfones, nas ruas do bairro, uma piada, era mó bonitinho, tinha um mapa com aqueles pontinhos. E era tipo assim, posso orar por você? Eu oro por você. Olha que sugestivo, eu oro por você. E depois o Eu Oro Por Você foi crescendo, tomando forma, e a gente tinha uma capelania. Então o pessoal ia orar no João 23, nos hospitais, fazia um trabalho muito, muito lindo. Eu te falo, gente, por exemplo, a minha sogra, Flávia, provavelmente está nos assistindo nesse momento. Ela sempre ia nos hospitais, ela já viu muito milagre nos hospitais. Muito. E ela amava ir para os hospitais. Eu gelava de pensar de ver alguém no hospital. A Flávia amava, orava, ia. E eu lembro uma vez que eu fui.
porque eu ia começar a chorar. Eu falei, realmente eu não posso. Eu vou abraçar aqui, não posso. Não, mas eu estava do lado dele. E aí, na hora, o pastor Isaac falou assim, ele repetiu com as palavras dele, que está escrito em Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Ele falou assim, os milagres que vão me acompanhar, não sou eu que vou acompanhar os milagres. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e serão curados. E ele falou assim, esses sinais vão me acompanhar, porque eu creio nessa palavra. O cara já começou a receber lá, no Chabalais, né? Estava recebendo. E isso me marcou. O Isaac, o pastor Isaac, estava andando de acordo com a fé que ele tinha. Eu que estava lá do lado, eu estava ali aprendendo. Mas eu vi que ele estava andando na fé que ele tinha. Esses dias, né? E aí, gente, olha como é o privilégio de estar em congregação. Isso tem muitos anos atrás. E aí eu vi a fé do Isaac, ouvia depois os testemunhos, vi a fé da minha sogra, ouvi os testemunhos. De repente, eu quero orar por alguém também. Né? O testemunho é o espírito da profecia, aquilo encheu meu coração de fé. Esses dias mais especificamente, no feriado agora de 2 de novembro, eu fui para o sítio do meu sogro, muito gostoso, a gente foi descansar. E aí chegamos lá, eu, Eduardo, Davi, Amanda e o meu sogro, já estava lá. Só que o meu sogro começou a passar mal, ele começou a mancar, e a gente não sabia se era uma picada de aranha, a gente não sabia se tinha estourado alguma veia no pé dele, porque o pé dele começou a inchar. E ele começou a sentir uma dor absurda no pé. Estávamos num lugar super afastado, lá não pega celular, não pega internet. Já estava à noite, foi um dia que choveu. E aí o Eduardo, pai, vamos sair daqui para te levar para um hospital. Ele falou, não, agora está tudo fechado, está com muita dor, não tinha remédio. E aí nessas horas o Espírito Santo vem e fala assim, ora por ele. Nos bastidores, que a nossa fé tem que ser exercitada, né? E aí na hora, ele lá com o pé pra cima, doendo, e a gente já calculando, amanhã tem que acordar. Acabou o passeio, vamos procurar um médico, tem que ver o que aconteceu com o pé dele. E o Davi perto, meu avô, seu pé. Aí eu senti no meu coração assim, falei assim, Davi, vem cá, ora pelo pé do seu avô. Eu falei, mas ora com fé. Eu estava com fé também, tá, irmãos? Eu fico brincando assim, mas eu falei com o Davi, ora com fé. Fala, Davi, fala amém. Aí meu sogro, meio assim, né? Não vou falar que ele não creu, né? Mas ele, não, amém, Davi, ora pelo pé do vovô e tal. E aí, o Davi falou, Senhor, aí fez uma oração simples. Orou, amanhã o meu avô vai estar com o pé ótimo, e a gente vai poder brincar, e não vai ninguém precisar ir para o hospital. Amém, amém. Fomos dormir, porque realmente não tinha o que fazer naquele dia. Não tinha remédio para dor. Tinha um olhinho de amêndoa lá, a gente passou um olhinho de amêndoa. Você vê, né? E fomos dormir. E aí, antes de dormir, eu falei, Senhor, usei essa palavra aqui. Cura o pé do Gilberto. Que ele saiba que foi o Senhor que fez. Porque não tem médico, não tem remédio, né? E tal. A gente dormiu. Aí no outro dia eu acordei doido para ver o pé do meu sogro, né? Aí a gente acordou e o Gilberto andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu cheguei, aí eu não falei nada. Aí o Davi, mãe, você viu que o pé do vô melhorou? Eu falei, Davi, eu tô de cara, o pé do vô melhorou e tal. Aí chegou na hora, aí foi chegando na hora do almoço, eu tava preparando o almoço pro pessoal. Aí meu sogro, gente, vocês viram que meu pé melhorou? A gente viu, o Davi orou, né? A gente orou e tal. Aí ele, não, amém, mas eu acho que esse tipo de dor deve ser aquelas que vem e volta. Porque a gente, sabe aquela coisa que às vezes é difícil? Você fala assim, foi uma coisa tão simples, que às vezes a gente acha, pra acontecer uma cura, tem que ser um trem assim, sei lá, um trem tão fora da realidade, assim. Sabe? A Bíblia fala. Os sinais vão acompanhar os que creem. Foi tão simples que às vezes é difícil. A gente fala, não, mas será que estava doendo mesmo? E aí, eu tirei foto do meu sogro pendurado lá no negócio em cima da árvore, que ele estava com
sei lá, não sei se era bomba d'água, que ele estava passando fio, e lá com o pé dele, ele não sentia mais dor nenhuma. Mais dor nenhuma. Foi uma coisa simples. Mas por que eu estou contando esse testemunho? Ande na luz que você tem. Se você não tem fé para no velório mandar o morto ressuscitar, às vezes você tem fé para orar pelo pé de alguém que está doendo. Mas já que eu não tenho esse poder de cura todo, o outro está lá com o pé doendo e eu não vou fazer nada. Né? E engraçado que a gente recebeu o box devocional, né? Muitas pessoas viram aqui, e a gente foi ler, acho que era 1 Coríntios 4, não lembro se era Provérbios 4, que a gente leu os dois, mas tinha um texto falando. E aí, eu estava lá ensinando para os meninos, né, o texto que a gente estava lendo, e lá estava falando, Paulo falando, foi 1 Coríntios, Paulo falando: a minha pregação para vocês não consistiu em palavras bonitas de sabedoria, mas consistiu no poder de Deus. E aí a gente lendo, aí eu vou falar assim, viu, Davi, às vezes a gente tem o Espírito Santo, não adianta a pessoa estar com o pé lá do nosso lado, doendo, e a gente, blá, 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 Deus cura, Deus faz, e a pessoa, põe. Sabe, a gente precisa, a responsabilidade não é nossa de curar as pessoas. Mas a gente precisa manifestar o reino de Deus dentro daquilo que a gente já tem, né? Então, ande na luz que você tem. A verdade do céu pode e deve e quer transformar o caos aqui da terra. Olha a oração de Jesus. Que venha o teu reino. Ele nos ensinando a orar. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como foi estabelecido no céu. Amém? O outro ponto e último ponto, né, a importância de andar na luz que tem. E o outro ponto que eu quero falar, nós, na verdade, nós precisamos servir. Não é que Deus precisa que nós sirvamos. Nós precisamos servir. E aí, eu quero fazer uma outra analogia aqui com vocês. Você sabia que é muito importante para o desenvolvimento infantil que a criança ajude nos afazeres domésticos desde bem novinha? Se você colocar no Google benefícios para a criança de ajudar nos afazeres domésticos, vai aparecer inúmeras pesquisas científicas dos benefícios de servir, de ajudar desde pequenininho, né? E aí eu te pergunto, é óbvio que eu não vou colocar o peso no ombro do Davi, da Amanda, dos meus filhos, de fazer tudo sozinhos. A responsabilidade não é deles. A casa, o adulto, né, da casa sou eu e o Eduardo, a responsabilidade é minha. Ok? Então, tem uma parte que é opressora. Você tem que fazer, às vezes a criança não sabe. Não estou falando disso. Eu estou falando de colaboração. E é muito interessante como as crianças amam ajudar. Amam ajudar. Mas eu te pergunto, será que eu preciso que a Amanda estique os lençóis da cama? Eu preciso. Você acha que eu chego lá, tá esticadinho, igual camareira? Ah, não. Você acha que quando eu peço pro Davi, né, o Eduardo pede pro Davi para ajudar a lavar a louça, será que dá mais trabalho pra gente ou menos trabalho? Gente, dá mais trabalho. Às vezes, né, imagina a cena, até coloquei essa cena aqui, imagina. O filho chegou da escola, aí chegou, tirou o tênis, jogou no canto, aí jogou a mochila, aí mandei tomar banho, colocou a roupa no chão do banheiro, tomou, saiu molhando, colocou a toalha molhada em cima da cama. Se eu estou com pressa e eu quero arrumar, qual que é a minha tendência? Sai catando tudo. Vão, você está muito bagunceiro. Ó, arruma aqui, estica ali, pendura aqui. Mas se eu tenho essa consciência que eu preciso ensiná-lo, me dá um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá, né? Ó, não, pega a toalha aqui, vem cá. Pendura assim, ó, agora estica, ok. Fala que tênis, ó, pega o tênis, isso. Organiza aqui, ó. E agora, ensinar, gente, dá trabalho. Você acha que educar filho é bater e gritar? Dá trabalho demais.
Mas os estudos apontam que uma criança que desde pequena, não sozinha, mas tem esse trabalho colaborativo dentro de casa, se sente parte, eu vou fazer um bolo, Amanda, mãe, eu quero fazer bolo. Eu quero quebrar um ovo. Um ovo? Só mistura? Não, eu quero quebrar o ovo. Aí vai lá. Aí espirra a gema assim no lugar que você acabou de limpar. Dá trabalho, gente. Né? Mas eu quero te falar, quando a criança, desde cedo, ela serve, ela colabora, ela não só bagunça, mas ela limpa, ela não só desarruma, mas ela organiza, os estudos mostram que isso desenvolve a independência da criança, a responsabilidade, a autoestima. Você já ouviu pesquisas ou amigos, não precisa nem de pesquisa, gente, para falar que a pessoa está desempregada há muito tempo, a autoestima vai lá embaixo. Então isso estimula independência, responsabilidade, autoestima, coordenação motora e ainda faz com que ela dê valor ao trabalho dos outros. Às vezes eles não trabalham para ter dinheiro ainda. Sabe quando pega as coisas do pai e fala assim, meu filho, você acha que dinheiro nasce em árvore? Você acabou de ganhar isso, você está querendo isso? Porque a criança às vezes não sabe o valor das coisas. É muito engraçado, começa da mesada. Pai, eu quero isso. Quero pizza. Tal. Ah, não, Davi, já comprei isso. Então pode comprar com a sua mesada. Ah, tá. Eu tenho. Quanto custa? Isso tudo? Não vou gastar na mesada, não. Isso tudo? Não. Quando é o dinheiro do papai, pode. Meu? Isso tudo? Não vou gastar, não, de jeito nenhum. Mas quando a gente ajuda, quando a criança ajuda, além dela desenvolver independência, responsabilidade, autoestima, coordenação motora, ainda faz com que ela dê valor ao trabalho dos outros. Eu permito que os meus filhos ajudem, porque eu sei que não é aquele lençol que está sendo esticado ali. Eu sei que naquele bolo, eu quero que ela me ajude porque tem que ser um bolo perfeito. Eu não quero que meu filho me ajude porque ele vai a sala como ninguém. Lê do engano. Eu quero que eles ajudem porque eu sei o que está sendo construído dentro deles. Tem gente que fala assim, Deus quer tanto que eu sirva. Querido, quem que estica um lençol melhor? O seu Deus. Me ajuda em mim. Sabe? Ai, Deus quer tanto que eu faça um bolo. Você está parecendo a Amanda querendo quebrar o ovo, irmão. Estou menosprezando o trabalho de ninguém, não. Mas é um privilégio servir por aquilo que é construído em nós. Por aquilo que é construído em nós. Tem uma frase famosa da Margaret Thatcher que fala assim: olhe para um dia que você estava extremamente satisfeito no final. Não é um dia que você descansa sem fazer nada. É um dia que você tinha tudo para ser feito e você o fez. Você já sentiu um dia, você fala assim, Jesus, mas quando você vai dormir, você fala assim, nossa, que dia produtivo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, consegui resolver aquilo. Nossa, que dia bom. Agora eu terei o sono do justo. Gente, mesmo para as crianças. Você acha que um dia bom é o dia que fica o dia inteiro no videogame? Não é. Cansa. Cansa ficar o dia todo no videogame. Cansa ficar o dia todo na televisão. Cansa, causa mais ansiedade. É um falso descanso. Você ficar à toa e não ser útil. O descanso é importante? Importantíssimo. Tire férias para sua família. Tire tempo para sua família. Dê descanso ao seu corpo. Mas era um dia de descanso sábado. Nos outros 6 dias tinha trabalho. Deus, quando criou sua obra, acabou aquele dia de trabalho, Deus olhava e falou assim, isso é bom. Como é bom a gente fazer algo e olhar e falar assim, ficou bom. Né? Então, não importa o quão novinho você seja na fé, entrou para a família, você já pode começar a ajudar. Você é bem-vindo para ajudar.
Não sei como, me procure. Se você tem o desejo de ajudar aqui na igreja, a nossa igreja tem espaço para você. Todos, sem exceção, são bem-vindos. Mas isso não quer dizer apenas os trabalhos na igreja, ok, amados? A pandemia veio mostrar muito isso, como que nós precisamos uns dos outros, como nós sentimos falta da presença de uns dos outros, como nós precisamos ajudar e dar a nossa contribuição. Amém? Neemias, já estou terminando, no livro de Neemias, Neemias chegou, conseguiu o favor do rei, conseguiu material, conseguiu carta de autorização, foi para Jerusalém para reconstruir os muros, chegou lá, tudo quebrado, tudo destruído, muito trabalho para ser feito. Ele começou a chamar voluntários. E a Bíblia fala que os nobres não quiseram ajudar. Gente, aí você pode perguntar, será que eles foram salvos? Queridos, quem sou eu para falar que foi salvo? Tem uma questão. Deus é muito misericordioso. Tem nada a ver com salvação, trabalho. Tem nada a ver com salvação. Mas eu te falo, que honra que eles perderam. Você quer ser relevante? Seja útil. Seja útil para a sua família. Seja útil para a sua igreja. Seja útil para as pessoas que estão ao seu redor. É uma honra nós sermos participantes da obra de Deus. Deus não me chamou hoje para trazer uma palavra para vocês porque eu sou a mais capacitada. Eu tenho plena convicção disso. Mas aí eu fico com aquela responsabilidade. Senhor, fala comigo. E eu estou aprendendo. Cecília, com os adolescentes. A Virlene, as crianças, o pessoal do louvor. Você talvez orando, intercedendo, participando ou sendo líder de uma célula. Cada um na sua contribuição. Eu tive professores que marcaram profundamente minha vida. Tem professores aqui. Pessoas no seu trabalho. Mas eu quero falar que nesse processo de santificação, ler a palavra, viver a palavra, obedecer e servir, nos aperfeiçoa, nos ajuda, nos amadurece. E para concluir, comece com aquilo que está ao seu alcance. Eu quero fechar com essa palavra. Ande na luz que você tem. Comece com o que está ao seu alcance. O que hoje está ao seu alcance? Você pode participar de uma célula? Você pode liderar uma célula? O que está ao seu alcance hoje? Você pode incentivar os seus filhos a participarem de uma célula? Se você é mãe de adolescentes, tem uma célula online para adolescentes. Você pode trazer os seus filhos para participarem da salinha? Você pode hoje ministrar os seus filhos na sua casa? O que está ao seu alcance hoje? A Bíblia está ao seu alcance? O que você pode se comprometer com Deus a começar a ler? Um versículo por dia? Um capítulo por dia? Meditar na palavra? 5 capítulos por dia? O que está ao seu alcance hoje? Você pode congregar? Gente, de novo, ninguém tem que nada. Mas o que está ao seu alcance? O que você já pode fazer? Você pode amar a sua família? Tomar essa decisão de amar, de demonstrar mais a sua família? Como você tem servido as pessoas com seus dons e talentos? Lucas 22, 26 e 27 fala assim: Jesus disse: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Né? Então, nós temos esse exemplo. Eu quero te incentivar, como eu dei o exemplo do pastor Isaac. Eu estava perto de pessoas que tinham essa fé. Em outras situações, é importante você estar perto de pessoas que vão também edificar a sua fé. O livro de Tito fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens como serem boas esposas, como cuidar bem da casa. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de bons exemplos. Amém? Eu pedir que a ceia fosse distribuída, os elementos da ceia. Eu quero deixar bem claro, queridos, a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. E
E a santificação também é um presente do Senhor para nós. Quando nós permanecemos na sua palavra, quando nós somos, é uma oportunidade de sermos esclarecidos e de obedecermos. É uma oportunidade também para nós servirmos. É muito diferente você ouvir uma palavra e você ministrar uma palavra. Quando você tem que preparar uma célula, quem aqui já ministrou uma célula? É muito diferente você chegar e ouvir e você chegar e preparar e ministrar. E quando você começa a colocar esse desafio para você mesmo, eu vou preparar, eu vou ministrar, como que isso nos estica? Como que isso, assim, exige de nós? E muitas vezes é importante a gente se submeter a esses esticamentos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque a nossa salvação vem totalmente do Senhor. É um presente. Não há nada que pudéssemos fazer para receber tão grande salvação, Pai. Nós também te agradecemos pelo presente que é a santificação através da tua palavra. A tua palavra é como uma água limpa, uma água pura que renova a nossa mente, a nossa forma de pensar, que nos lava. E nesse exercício de nós ouvirmos, sermos esclarecidos pela tua palavra e obedecermos, Senhor, nós vamos sendo lavados, aperfeiçoados. No exercício de servir, nós vamos crescendo, sendo úteis para os nossos irmãos, conhecendo, dependendo cada vez mais do Senhor. Como nós precisamos depender do Senhor quando nós servimos os outros, Senhor. Como nós precisamos do manifestar do Teu Espírito Santo quando nós queremos abençoar pessoas, quando nós oramos por pessoas. Deus, eu creio que é um tempo que o Senhor tem nos chamado para o crescimento, Pai. Um tempo de crescimento, um tempo de abrirmos as gavetas, abrirmos o baú, tirarmos as roupas velhas lá de dentro, sacudir, colocar no sol. É um tempo de abrirmos as janelas. É um tempo de tirar aquilo que está guardado, que está cheio de teia de aranha. É um tempo de despertamento para servirmos, para crescermos. E nós te louvamos, Pai. Obrigado, porque nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E todos aqueles que recebem o teu convite, Pai, são bem-vindos. E nós dizemos sim para o Senhor, sim para o teu sacrifício, Senhor. Sim para o teu convite, Pai. Muito obrigado, Deus. Nesse espírito de gratidão, nesse coração grato ao Senhor, pode participar da ceia, comer do pão, tomar o cálice. Trouxeste-me ao fim desse mundo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste para ti. Para ti. Para ti. Confesso que seguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi
creio que o Espírito Santo quer mostrar para pessoas aqui coisas que estão guardadas, que precisam ser tiradas do baú, tiradas para fora, coisas que precisam ir para fora. Tem uma convicção no meu espírito que o Senhor está falando com pessoas aqui. Chega, chega. Abre as janelas, abre o armário, abre esse baú, comece a tirar essas roupas velhas para fora. Existe uma palavra profética para você. Chega, acorda. O Senhor está te chamando para um privilégio, de fazer parte do que Ele está movendo, do que está acontecendo. Você é útil, você é importante. Tem coisas, eu não sei o que o Senhor está falando com você, mas eu sei que tem coisas dentro do seu coração que você guardou, que você fechou, que você colocou cadeado. E hoje o Senhor está destrancando. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Eu quero que você veja essa cena. O Senhor abrindo esse cadeado agora. E a casa que estava fechada está sendo totalmente aberta. E as portas estão abrindo. E o morto está indo embora. E a luz do sol está entrando. E esse cheiro de guardado está indo embora. E essas graças estão indo embora. Chegou um novo tempo, igreja. Chegou um tempo de nós levantarmos em poder e em trabalho e em serviço. A unção do Senhor desenterra o que está escondido. Desenterra esse talento que está escondido na terra. E o Espírito Santo não é nenhum homem, não sou eu. Ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém vai te forçar a nada. Você não tem que nada. Você é livre. Você é livre. Foi para a liberdade que o Senhor te libertou. Mas você é livre para servir. Você é livre para ser útil. Você é livre para deixar o sol entrar. Você não precisa ficar covardado, escondido. E hoje nós vamos adorar. O culto está encerrado. Se você precisa ir embora, pode ir. Mas se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Vários aqui terão visões. Você vai ter clareza do que é para você fazer, das roupas que é para você tirar do armário, das coisas que é para você tomar uma atitude.
e não há nada